Você sabia que 87% das pessoas que compram um carro usado nos primeiros 6 meses enfrentam um problema mecânico que poderia ter sido evitado? E aqui está a parte que dói. Esses problemas custam em média mais de R$ 3.500 para consertar. Mas mecânicos experientes não vão bater na sua porta oferecendo um check-up completo. E os vendedores de usados, bem, eles só querem fechar negócio. Hoje eu vou revelar 15 manutenções preventivas que você precisa fazer assim que comprar um carro usado. E se você seguir esse roteiro, pode economizar facilmente mais de R$ 8.000 nos próximos 2 anos. Vamos começar pela número 15, que é tão simples que você mesmo pode verificar, mas que a maioria ignora completamente. 15. Itens elétricos básicos. A maioria das pessoas entra no carro usado, liga o motor, vê que funciona e já assina o contrato. Mas aqui está o que poucos fazem. Teste todos os itens elétricos antes mesmo de tirar o carro da concessionária. Estou falando de faróis baixos e altos, lanternas traseiras, luz de freio, setas de ambos os lados, buzina, limpadores de para-brisa em todas as velocidades e o desembaçador traseiro. Parece bobagem? Um farol queimado pode custar de R$ 80 a R$ 300, dependendo do modelo. Mas se for um problema no chicote elétrico, você pode gastar mais de R$ 800. Um limpador que não funciona pode parecer apenas inconveniente até você pegar uma tempestade na estrada. Faça esse teste completo. Anote tudo que não funciona e use isso para negociar o preço ou exigir que seja consertado antes da compra. Isso vai te dar poder de barganha e evitar surpresas desagradáveis. 14. Escapamento. Olha, muita gente acha que escapamento é só aquele cano na traseira do carro, mas o sistema todo vai do motor até a saída dos gases. E aqui está a verdade. Um escapamento furado ou com vazamentos não só faz barulho irritante, ele literalmente rouba a potência do seu motor e aumenta o consumo de combustível em até 15%. Isso significa que se você roda 1.000 quilômetros por mês, pode estar jogando mais de R$ 100 de gasolina fora todo mês, sem contar que gases tóxicos podem entrar na cabine, colocando sua saúde em risco. Quando você for olhar o carro usado, abaixe e olhe embaixo. Procure por ferrugem excessiva, furos óbvios ou pedaços soltos. Peça para alguém tampar a saída do escapamento com um pano enquanto o motor está ligado. E ouça se há vazamentos em outros pontos. Um escapamento completo pode custar de R$ 600 a R$ 2.000, dependendo do carro. Então descubra isso antes de comprar. 13. Fluidos da transmissão. E aqui vem algo que 90% dos compradores de carro usado simplesmente esquecem de verificar. Se o carro tem câmbio automático, o óleo da transmissão é como o sangue do sistema. Ele precisa estar limpo e no nível correto. Mas aqui está o problema. Muitos vendedores nunca trocaram esse óleo ou não sabem quando foi a última vez. Um câmbio automático com óleo vencido começa a dar trancos. Demora para engatar as marchas e eventualmente pode travar completamente. O conserto? De R$ 3.000 a R$ 8.000 fácil, dependendo do modelo. A troca preventiva do óleo? Entre R$ 300 e R$ 600. Se o carro tem câmbio manual, também verifique o nível e a cor do óleo da caixa de marchas. Óleo escuro ou com cheiro de queimado é sinal de desgaste interno. Faça essa verificação em um mecânico de confiança logo na primeira semana e, se necessário, troque imediatamente. Seu câmbio vai durar anos a mais, mas isso não é nada comparado ao que vem a seguir. 12. Correia de acessórios. Aquela correia que fica na parte da frente do motor, conectando alternador, ar-condicionado, direção hidráulica e bomba d'água, parece só um pedaço de borracha. Mas quando ela se rompe em movimento, você perde a direção hidráulica instantaneamente. O alternador para de carregar a bateria, o ar-condicionado desliga e, pior ainda, o motor pode superaquecer porque a bomba d'água para de funcionar.
Já vi casos de pessoas que precisaram rebocar o carro, trocar a correia e consertar danos ao motor, tudo passando fácil de R$ 1.500. A correia nova? Entre 50 e 150 reais. Quando você olhar o carro usado, abra o capô e examine essa correia. Se estiver rachada, ressecada, com pedaços descascando ou fazendo barulho de guincho, troque na hora. Não espere. Essa é uma das manutenções mais baratas que previne um dos problemas mais caros. 11. Pneus e alinhamento, balanceamento. Vou te contar uma verdade que a maioria descobre tarde demais. Pneus gastos ou mal calibrados não só comprometem sua segurança, eles aumentam o consumo de combustível em até 10% e desgastam prematuramente a suspensão. Um jogo de pneus médios custa entre R$ 1.200 e R$ 2.500. Se o carro que você está comprando tem pneus carecas, com desgaste irregular ou com mais de 5 anos de fabricação, a data está na lateral do pneu. Você vai precisar trocar em breve. Use isso na negociação. Além disso, logo após comprar, faça alinhamento e balanceamento das rodas. Custa entre R$ 80 e R$ 150 e garante que os pneus novos ou existentes durem o máximo possível. Verifique também se há vibrações no volante em velocidade. Isso indica desbalanceamento. E olhe os pneus. Se um lado está mais gasto que o outro, o alinhamento está errado a tempo e pode ter danificado componentes da suspensão. 10. Amortecedores e suspensão. Aqui está algo que você pode testar na hora da test drive. Quando o carro passa por um buraco ou lombada, ele deve absorver o impacto uma vez e estabilizar. Se ele fica balançando várias vezes, como um barco no mar, os amortecedores estão mortos. E aqui vai a verdade inconveniente. Amortecedores ruins não só tornam a direção menos precisa e aumentam a distância de frenagem, eles também destroem outros componentes da suspensão, como buchas, pivôs e bieletas. Um amortecedor custa entre R$ 150 e R$ 400 cada. Mas se você ignorar o problema, os outros componentes vão se desgastar também, e aí você está falando de mais de R$ 2.000 em reparos completos. Quando testar o carro, faça o teste do balanço. Pressione o capô para baixo com força e solte. O carro deve voltar à posição normal e parar. Se ele balançar mais de uma vez, hora de trocar. Também fique atento a barulhos metálicos ou batidas ao passarem irregularidades. Isso indica buchas ou componentes da suspensão desgastados. E fica ainda pior. 9. Freios. Segurança em primeiro lugar, sempre sem exceção. O sistema de freios é composto por pastilhas, discos e fluido, e todos eles se desgastam com o tempo. Aqui está o problema. Muitos vendedores de carro usado colocam pastilhas novas baratas só para disfarçar o desgaste dos discos, que são muito mais caros de trocar. Um disco de freio empenado ou muito fino vai comer a pastilha nova em poucos meses e ainda causar vibrações no pedal e volante. Discos custam de R$ 200 a R$ 600 cada e você tem 4 rodas. Quando for testar o carro, freie em uma via segura prestando atenção a vibrações, ruídos de rangido metálico ou pedal esponjoso. O fluido de freio, que muitos ignoram completamente, absorve umidade com o tempo e perde eficiência. Ele deve ser trocado a cada 2 anos, mas a maioria nunca troca. Fluido velho pode fazer o pedal afundar até o chão em uma freada de emergência, e aí já é tarde. Troca de fluido custa entre R$ 80 e R$ 150. Faça isso e verifique pastilhas e discos logo após comprar o carro. Sua vida vale muito mais que essa economia. 8. Bateria e terminais. Uma bateria fraca não só dificulta a partida do carro, ela força o alternador a trabalhar mais, reduzindo sua vida útil. Uma bateria nova custa entre R$ 300 e R$ 600. Um alternador novo custa de R$ 500 a R$ 1.500. Faça as contas. Quando você for avaliar o carro usado, peça para testar a bateria com um multímetro. Com o carro desligado, ela deve marcar no mínimo 12,4 volts.
Com o motor ligado, deve subir para 13,8 a 14,4 volts, mostrando que o alternador está carregando corretamente. Olhe também os terminais da bateria. Se estiverem com aquele pó branco ou esverdeado, é oxidação e causa mau contato. Limpe com uma escova e bicarbonato de sódio dissolvido em água. Terminais oxidados podem fazer o carro falhar na partida, mesmo com bateria boa. Se a bateria tem mais de 3 anos ou mostra sinais de fraqueza, já planeje a troca nos próximos meses. E nunca ignore uma luz de bateria acesa no painel. Isso pode significar problemas no alternador ou no sistema elétrico e você não quer descobrir isso parado na estrada. 7. Velas de ignição. As velas são responsáveis pela faísca que queima o combustível dentro do motor. Parece simples, mas velas gastas ou sujas causam falhas na ignição, dificuldade na partida, aumento de consumo de combustível em até 30% e perda de potência. E aqui está o detalhe que pouca gente sabe. Velas ruins também podem danificar a bobina de ignição, que custa de R$300 a R$800 cada, e carros modernos têm uma bobina por cilindro. Um jogo de velas custa entre R$80 e R$300, dependendo do tipo. Quando comprar o carro usado, peça ao mecânico para verificar o estado das velas. Se estiverem pretas, com depósitos de carvão ou com eletrodos desgastados, troque todas ao mesmo tempo. Velas novas melhoram a partida, o desempenho e a economia. É um investimento pequeno com retorno imediato. E se o carro usa velas de irídium ou platina, elas duram mais, mas também custam mais. Não tente economizar colocando velas baratas comuns se o fabricante recomenda as especiais. Você vai acabar pagando mais caro em consumo e problemas. Mas se você achou isso caro, o próximo vai chocar você. 6. Líquido de arrefecimento. A maioria das pessoas pensa que o sistema de arrefecimento é só jogar água no radiador e pronto. Erro gravíssimo. Água pura causa corrosão interna no motor, nos dutos e no radiador, além de ferver a temperaturas mais baixas que o fluido correto. O certo é usar 50% de aditivo para radiador e 50% de água desmineralizada. Mas aqui está o problema. Muitos donos anteriores usam apenas água de torneira por anos. Isso cria oxidação, entope os dutos internos do motor e pode levar ao superaquecimento. Um motor fundido por superaquecimento pode custar de R$5.000 a R$15.000 para consertar ou substituir. A troca completa do líquido de arrefecimento, entre R$100 e R$200. Logo após comprar o carro usado, drene todo o líquido velho, lave o sistema e coloque fluido novo na proporção correta. Verifique também se há vazamentos nas mangueiras, abraçadeiras e no radiador. Uma mangueira furada custa R$30 a R$80 para trocar. Mas se você descobrir isso com o carro fervendo na estrada, o prejuízo pode ser catastrófico. Não arrisque. 5. Filtro de cabine. O filtro de cabine, também chamado de filtro do ar-condicionado, é aquele que fica atrás do porta-luvas ou embaixo do painel. Ele filtra o ar que entra no interior do carro. Quando está sujo ou entupido, o ar-condicionado perde eficiência. A ventilação interna fica fraca e você pode até sentir cheiros ruins ou mofo. Mas o pior, um filtro muito sujo força o motor do ventilador a trabalhar além da conta e ele pode queimar. A troca do motor do ventilador custa entre R$300 e R$800. O filtro de R$30 a R$80. A maioria dos carros usados tem esse filtro completamente saturado, porque é uma manutenção que as pessoas esquecem. Troque logo após comprar o carro. Você vai notar a diferença imediatamente na força do ar e na qualidade do ambiente interno. Além disso, se você tem alergias, um filtro limpo faz toda a diferença. É barato, rápido de trocar e traz muito conforto. 4. Filtro de combustível. O filtro de combustível fica entre o tanque e o motor, e sua função é impedir que sujeira e impurezas cheguem aos bicos injetores. Combustível brasileiro nem sempre é dos mais limpos, e com o tempo, o filtro entope.
Quando isso acontece, o motor começa a falhar, perder potência, ter dificuldade para pegar e até morrer em movimento. Se a sujeira passar e entupir os bicos injetores, a limpeza ou troca de cada bico custa entre R$ 150 e R$ 400, e são 4 bicos. Fora que a bomba de combustível também sofre e pode queimar, custando de R$ 400 a R$ 1.200 para substituir. O filtro de combustível custa entre R$ 50 e R$ 150. Quando comprar um carro usado, troque esse filtro preventivamente. Você não sabe há quanto tempo está lá, e é melhor gastar R$ 100 agora do que 2.000 depois. Alguns carros têm o filtro dentro do tanque junto com a bomba. Nesses casos, a troca é mais cara, mas ainda assim vale a pena. Proteção para o sistema de injeção é essencial. 3. Filtro de ar do motor. O motor do seu carro funciona queimando uma mistura de ar e combustível. Se o ar que entra está sujo, cheio de poeira e impurezas, o motor perde rendimento, aumenta o consumo de combustível e se desgasta mais rápido. É como você tentar correr respirando através de um pano sujo. Um filtro de ar entupido pode aumentar o consumo em até 10% e reduzir a potência do motor visivelmente. Mas aqui está a boa notícia. O filtro de ar é uma das manutenções mais baratas e fáceis de fazer. Custa entre R$ 30 e R$ 100 e em muitos carros você mesmo pode trocar sem ferramentas. Quando comprar o carro usado, abra a caixa do filtro de ar e olhe. Se estiver escuro, cheio de folhas, insetos ou muito sujo, troque na hora. Isso vai fazer o motor respirar melhor, melhorar a resposta do acelerador e economizar combustível imediatamente. É uma das melhores relações custo-benefício em manutenção preventiva. Mas enquanto isso pode parecer ruim, espere até ver a próxima. 2. Óleo do motor e filtro de óleo. O óleo do motor é a vida do seu carro. Ele lubrifica todas as peças internas em movimento, reduz o atrito, limpa resíduos e ajuda a controlar a temperatura. Mas óleo velho perde essas propriedades e se transforma em uma pasta espessa que causa até 90% do desgaste do motor. E aqui está o problema. Você não pode confiar no que o vendedor ou o antigo dono diz sobre a última troca de óleo. Mesmo que ele jure que trocou na semana passada, você não tem prova. Óleo velho ou errado pode destruir o motor em poucos milhares de quilômetros. Uma retífica de motor custa de R$ 4.000 a R$ 12.000. A troca de óleo e filtro? Entre R$ 150 e R$ 400, dependendo do carro e do tipo de óleo. Logo após comprar o carro usado, leve em um mecânico e troque o óleo e o filtro. Não importa o que te disseram. Use o óleo especificado pelo fabricante no manual do proprietário. Não tente economizar com óleo mais barato ou genérico. Seu motor vai agradecer e durar muito mais. E estabeleça um cronograma. Troca a cada 5.000 ou 10.000 quilômetros, dependendo do tipo de óleo. Anote a data e quilometragem. 1. Correia dentada ou corrente de comando. E chegamos ao número 1, a manutenção que pode literalmente destruir seu motor se você ignorar. A correia dentada ou corrente de comando sincroniza o movimento das válvulas com os pistões do motor. Se ela arrebentar com o motor funcionando, as válvulas colidem com os pistões em alta velocidade, causando danos catastróficos. O conserto, entre R$ 5.000 e R$ 20.000, podendo até inviabilizar o carro. Agora vem a parte crítica. Correias dentadas têm prazo de validade, geralmente entre 50.000 e 100.000 quilômetros ou 5 anos, o que vier primeiro. Se você comprou um carro usado e não sabe quando a correia foi trocada, assuma que ela está vencida e troque imediatamente. Não espere. A troca preventiva custa entre R$ 800 e R$ 2.000, dependendo do carro, e você troca também o tensor e a bomba d'água que fica no mesmo conjunto. Se o carro usa corrente de comando em vez de correia, a notícia é melhor. Correntes duram muito mais, às vezes, a vida toda do motor. Mas ainda assim, peça ao mecânico para avaliar se há folga ou barulhos estranhos. Correntes também podem se desgastar,
especialmente se o óleo não foi trocado regularmente. Essa é a manutenção mais cara da lista, mas também a mais crítica. Não arrisque. Então aí estão as 15 manutenções preventivas que você deve fazer logo após comprar um carro usado. Recapitulando os principais: troque óleo e correia dentada sem pestanejar. Verifique freios e pneus pela sua segurança. E não esqueça dos fluidos e filtros que são baratos, mas essenciais. Agora eu quero saber de você. Qual dessas manutenções você já ignorou e se arrependeu depois? Deixa aqui nos comentários, sem julgamentos. Todos nós já passamos por isso e estamos aqui para aprender juntos. Se este vídeo te ajudou a economizar dinheiro e evitar dor de cabeça, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilha com aquele amigo que está pensando em comprar um usado. Ele vai te agradecer. E no próximo vídeo vou revelar os 10 carros usados que você nunca deve comprar, mesmo que o preço pareça uma pechincha. Você não vai querer perder. Até lá!